Olá galera do vigiaprenda.com.br. Bom, eu fiz uma enquete alguns dias atrás perguntando o quanto os usuários do site entendiam de CSS. E a maioria me respondeu que não entendia muito, mas gostaria de aprender. Bom, hoje em dia, para trabalhar com websites, ser um web developer ou web designer, você tem que saber o mínimo de CSS. CSS, para quem não sabe, é uma folha de estilos. É um arquivo que configura o estilo de uma página ou de um elemento da página qualquer. Bom, então, para a gente começar esse curso, que com certeza vai te tirar do 0 a 0 com CSS, eu gostaria que você instalasse duas extensões para Firefox. Uma delas, você pode escolher uma das duas, na verdade. A que eu mais uso é essa aqui. É o Web Developer Toolbar. Basta procurar isso aí então no Google, que é um complemento para Firefox. E você vai sair nessa página aqui. E é só clicar em Add to Firefox que ele vai instalar, ok? E uma outra, que eu não sei o site ao certo, mas acho que isso aqui, ó, getfirebug.com, que é o Firebug também para Firefox, que é um ótimo complemento para Firefox, que te permite editar várias coisas da página de um modo bem avançado. Bom, o primeiro fica aqui em cima, é essa barra aqui, que te permite excluir os cookies da página, editar o CSS e ver o CSS, alterar configurações de formulário, imagens, informações da página, outros. Aqui, por exemplo, você vai poder, uma das coisas que eu mais gosto é exibir caixa auxiliar, que te permite medir aqui a página, o elemento da página para colocar. Muito bom, né? Destacar os elementos da página para você identificar melhor o que você está trabalhando, redimensionar para testar a configuração, quer dizer, a resolução da página em várias resoluções diferentes, validar o seu CSS ou HTML e o código-fonte da página. Bom, eu queria que você instalasse isso aí então, para a gente poder editar o CSS em tempo real, né, e poder agilizar as coisas. Bom, aqui no Dreamweaver eu já criei um site. Você vai aqui em Site, Manage Sites e cria um site aí em meus documentos mesmo, normal, para a gente trabalhar o CSS dele, ok? Bom, isso aqui é uma página criada automaticamente pelo Dreamweaver, HTML normal. Tem duas maneiras da gente então colocar CSS numa página. Vou colocar aqui, aprendendo CSS. Uma delas é colocar aqui dentro de head, tá vendo aqui o head? Essa opção aqui, Style, Type, Text CSS. E aqui fechar o estilo. Então, dentro desse style aqui, vai ficar o nosso estilo CSS da página. Bom, o que pode ser alterado então em uma página com CSS? Então, praticamente todo o conteúdo da página pode ser alterado. Vou colocar aqui em Body, aprendendo CSS. Vou copiar um texto aqui então, Loren Y, e vou colocar isso aqui, ó, dentro de um parágrafo, tá? Fechei o parágrafo aqui então, salvei. Opa, vou dar um preview em Firefox dessa página. Então tá aqui a página que a gente acabou de criar ali no Dreamweaver. Eu vou aqui então, apareceu nenhum erro de CSS, e vou em editar CSS.
Não apareceu nenhuma configuração de CSS aqui, porque o nosso CSS está vazio, tá vendo? Legal. Então, a configuração mais básica que a gente pode ter de um CSS é o body, que é esse aqui, ó, body. Então, eu coloquei o body, o que eu quero editar ou alterar. E dentro de chaves aqui, então, eu abri e fechei chaves, eu vou colocar as propriedades que vão ser alteradas. O body, então, é o corpo da sua página, todo o conteúdo da sua página. Ele está acessando essa propriedade aqui. O CSS vai mudar o estilo disso aqui, de tudo que está aqui dentro. Beleza? Por exemplo, o CSS pode configurar várias coisas, muitas coisas mesmo, desde links a tabelas, formulários, muitas coisas. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma cor de fundo, background color. Vou colocar red. Eu posso colocar o nome da cor, então. Olha só. Além de colocar o nome da cor, eu posso colocar o valor hexadecimal da cor, 696969. Olha só. Então, essas são duas maneiras de se mudar a cor de fundo de uma página através de CSS. Então, esse nós alteramos o body, ok? Bom, o CSS ele está diretamente ligado com uma outra prática na internet hoje, que é a de se fazer um site sem usar tabela. Eu acho que a maioria das empresas, de pessoas que trabalham como web design há muito tempo, não usam mais tabelas, né? Então é o tableless, né? Sem tabelas. Porque antigamente você, por exemplo, colocaria uma tabela aqui, ou duas tabelas, não sei. E dentro dessas tabelas, você divide o seu conteúdo. Por exemplo, aqui eu posso pegar isso aqui e colocar aqui. Vou fazer o seguinte, vou colocar esse aqui aqui. E aprendendo CSS aqui dentro. Aqui então vou alterar a cor de fundo. Esse aqui eu coloco um pouco mais claro. Aí, como a gente fazia? A gente aqui colocava o border do CSS em 0. Salvei isso aqui. Aqui então, a gente editava um site dessa maneira. Não aparece a tabela aqui, mas isso aqui está dentro de uma tabela. Bom, o que aconteceu é que as pessoas decidiram parar de usar isso, né? Porque um site sem tabelas realmente fica muito mais leve. Então, como é feito hoje em dia? Em vez de criar aquelas tabelas complicadas igual essa aqui, né? Table width, você abre uma tabela, coloca a largura, a altura, o tamanho da borda da tabela, que pode ser o tamanho que você quiser. TR, TD, para acessar todas essas tabelas, nós usamos hoje em dia uma div. Então, o que é uma div? Deixa eu apagar aqui. Uma div, então, deixa eu apagar também esse P. Uma div é muito parecida com uma tabela, na verdade. Ela é uma box, né, uma caixa, em que você pode colocar vários conteúdos dentro dela. E essa div, ela é estilizada ou acessada diretamente pelo CSS. Então uma div só pode ser criada dentro do body. Então eu vou colocar aqui div id, que é o nome tem que ter um nome. O id é o nome da div. Vou colocar aqui conteúdo 1. Aqui dentro do conteúdo 1 então eu vou colocar aprendendo CSS. Vou criar mais uma div depois dessa aqui, é lógico. Div
id, que é o nome da div. Vou colocar conteúdo 2. Fechei aqui e fechei a div. Então, deixa eu separar aqui. Aqui tem uma div id conteúdo 1, aqui dentro o conteúdo dela, div id conteúdo 2 e aqui o conteúdo dela. Vou copiar esse texto aqui então e vou copiar aqui. Então, o aprendendo CSS é o conteúdo 1 e o texto aqui embaixo é o conteúdo 2. Vou salvar isso aqui e vou lá para o Firefox. Então, aqui nós podemos estilizar, né? Alterar o estilo dessas duas divs. Eu posso ir aqui, por exemplo, em... Então, como eu vou acessar cada div dessa daqui? Eu não... Lembre-se que no body a gente simplesmente escrevia body, abria e fechava chaves, e a gente podia alterar automaticamente. Por exemplo, background, color, então a gente mudava a cor de fundo, né? Para acessar uma div, então, como essa primeira aqui tem o nome de conteúdo 1, vou colocar o jogo da velha, né? O sinal sharp ou pound, não sei. O jogo da velha. Vou colocar o nome da div, conteúdo 1, abrir e fechar chaves. Agora sim, nós podemos acessar as configurações de estilo dela. Por exemplo, eu quero colocar a cor da letra em vermelho. Então, para alterar a cor de uma letra aqui no CSS, você simplesmente escreve color red, 2 pontos, e o valor dessa propriedade, que é o vermelho. Quero alterar então o tamanho dessa fonte aqui também. Então você vai usar o font size, que pode ser em pixels, por exemplo, 19 pixels. Alterou o tamanho. Pode ser em pt, points, ou em EM. Olha o tamanho que fica o EM. 19 para EM é enorme mesmo. Então você pode colocar aqui 3. Já fica bastante grande. Então eu gosto de usar mais pixels, porque eu sei mais ou menos o tamanho que vai ficar. Beleza? Então acessamos o conteúdo 1, mudamos a cor da letra e também mudamos o tamanho da letra. Então eu quero acessar o conteúdo 2 agora. Eu achei que o texto ficou muito grande aqui na tela, eu quero que ele fique um pouquinho menor. Para acessar ele então, você vai usar aqui o jogo da velha, conteúdo 2, abrir e fechar chaves. Vamos usar agora uma propriedade chamada width, que é a largura dessa box aqui, desse conteúdo 2. Eu quero que tenha mais ou menos 350 pixels. Mudou, tá vendo? Beleza, o texto não ficou de uma formatação muito legal não. Então, eu quero que ele fique justificado. Então vai ser text align, alinhamento de texto, que pode ser center, pode ser esquerda, né, left, pode ser direita, right, ou pode ser justify, justificado, que acho que é o mais usado, né? Beleza, eu quero a cor da letra então, que é color. Eu quero que tenha um valor hexadecimal de 898989. Bem fraquinho. Beleza, então eu tinha criado então uma tabela no CSS, ou uma tabela no HTML, né, uma tabela mesmo, e eu quero que fique do mesmo jeito aqui no CSS. Já que eu mudei para o CSS, então eu quero que fique do mesmo jeito. Beleza, então aqui lá tinha uma cor de fundo aqui em cima, né? Um cinza mais escuro. Então vamos colocar então background color. Vai ser, por exemplo, A3, A3, A3.
Aí tem que colocar aqui o sinal Diogo da Velha, né? Porque é um valor hexadecimal. Beleza. Mas ficou muito grande também aqui a largura dele. Então eu venho aqui em cima e digito um width, né? Uma largura. Eu vou colocar um valor de largura fixo de 350 pixels também. Bom, o conteúdo 2 também precisa ter uma cor de fundo. Vou mudar então a cor da fonte, que ficou muito clara. Vou colocar vamos ver 19199 com valor hexadecimal, é lógico. Dois cinco então. Vou colocar uma cor de fundo, background color. Vou colocar A7. Beleza, então não é aquela cor que a gente tinha usado lá mesmo não, porque eu não sei qual que é a cor que eu usei aquela hora, mas a gente conseguiu aí um efeito parecido com aquela que a gente tinha usado nas tabelas. Bom, então esse é o básico. A gente aprendeu aqui a acionar, a mudar o conteúdo de uma div. Então uma div a gente cria dessa maneira aqui. Então div id conteúdo 1 e fecha a div. Dentro da div a gente coloca todo o conteúdo. Essa div funciona como uma tabela também, porque uma div é basicamente um box, né? Onde você vai colocar tudo que você quer ali dentro. E ele vai funcionar exatamente como uma tabela. Você pode colocar uma imagem de fundo, pode colocar uma imagem ali primária. É você que sabe. Então, com uma div, com divs e com a ajuda do CSS, a gente consegue configurar um site inteiro sem usar a tabela, o que vai deixar o site muito mais leve, com certeza. Então, na próxima aula, então, vamos aprender um pouco sobre padding, o que é o padding e margin também. Ok? Até lá.